Várias vezes a pergunta, afinal, para que serve o Natal? Afinal, o que é que muda em nós? Porque me parece que esta é a questão central que esta celebração tão festiva nos põe. E encontrei, de algum modo, uma resposta no texto que há pouco ouvíamos: alegrai-vos, ruínas de Jerusalém. Alegrai-vos, ruínas de Jerusalém. É evidente que esta expressão tem uma abrangência muito maior do que simplesmente aquela realidade palpável, visível, material, que foi tantas vezes o estado de ruína em que se encontrava a própria cidade e as muralhas de Jerusalém. É uma expressão que tem um simbolismo muito maior, muito mais abrangente, que tem a ver com tudo aquilo que somos nós, que são as ruínas humanas que existem em cada pessoa, em cada sociedade, em cada família, até na própria Igreja, como os sinais de destruição, os sinais de pecado, os sinais de morte, os sinais de falta de esperança, de incompreensão, de falta de paz, de justiça, tudo aquilo que quisermos fazer compreender a esta expressão. E neste tempo do Natal, nós temos a tendência de pensar, com certeza, que Cristo veio para refazer as ruínas que existem fora de nós, que existem nos outros, que existem na sociedade, às vezes entendida de uma forma muito pouco concreta. Por estes dias tive a oportunidade de passar por vários hospitais. E nos hospitais, no contacto com os doentes, a gente percebe que ali está uma parte dessas ruínas humanas que o Cristo do Natal veio salvar e alegrar. Dessas tais ruínas de Jerusalém que precisam de se alegrar. E muitas daquelas pessoas são efetivamente capazes, a partir da fé, de se alegrar mesmo no meio da situação que estão a viver, frequentemente nada favorável, que as faz sofrer na carne e que as faz sentir-se exatamente a avizinhar da própria morte. Tive a oportunidade de passar ontem à noite pela cozinha económica. E na cozinha económica, naquele jantar, havia um conjunto de pessoas que onde também facilmente somos capazes de ver essa dimensão da ruína humana. Pessoas desestruturadas, pessoas com todo o tipo de problemas e de vícios e dificuldades e de pobrezas que nós possamos imaginar. E percebi que também ali estava uma parte dessas ruínas de Jerusalém, dessa humanidade que Cristo quis vir salvar, quis vir alegrar. Esta manhã fui celebrar a missa aqui na penitenciária, logo ao lado. Não era um grupo grande, aqueles que estavam na celebração, mas por detrás daqueles que ali estavam, podia ouvir-se o ruído do pátio, do átrio, onde havia uma multidão de homens, onde facilmente se podia perceber esta dimensão da ruína humana, pelos mais variados motivos, nas mais variadas circunstâncias, com tantas atenuantes que todos nós seríamos capazes de elencar, porventura também há algumas agravantes que nós elencaríamos da mesma forma, mas percebi que também ali estaria uma parte dessas ruínas humanas que o Senhor, em Belém, quis vir alegrar. Mas falta-nos a outra dimensão, e era sobre essa que eu gostaria também de vos levar a refletir. É a dimensão daquilo que nós somos, daquilo que existe em nós, porque no fundo acabamos todos por ter esses horizontes de grandeza, de graça, que é a dignidade humana, com certeza, que é inclusivamente a condição de filhos de Deus, de membros da Igreja e da fé, e a coexistir com essas mesmas ruínas que há em nós e que há dentro de nós. E se não formos capazes, nós próprios que aqui estão e muitos outros,
homens e mulheres de boa vontade, de reconhecer essa necessidade da alegria que vem do Cristo do presépio, do Cristo da cruz, morto e ressuscitado, nós acabamos por não celebrar em profundidade nem o Natal, nem a Páscoa, nem a nossa própria vida de crentes, de cristãos, nem a nossa própria fé. É preciso que, sem dramatismos, mas talvez com objetividade, aquela que é possível, nós possamos perceber que, afinal, somos todos feitos da mesma massa. Acabamos por estar todos em circunstâncias mais ou menos parecidas. Acaba por coexistir em todos nós esse desejo de eternidade, de Deus, de realização, de céu e, ao mesmo tempo, este dinamismo da pobreza, da insuficiência, da necessidade, da incapacidade de nos alegrarmos e de nos redimirmos a nós mesmos, no meio das alegrias e também no meio das dificuldades, problemas e tribulações. Pensei ainda mais, não só nos indivíduos, mas nesta questão das próprias famílias que nós constituímos, de que nós somos membros. A necessidade que têm as nossas famílias, todas as famílias da Terra, de se reencontrar com este Cristo que faz alegrar e exultar as ruínas de Jerusalém, que podem ser as ruínas da nossa própria casa, das nossas relações ou falta delas, das nossas compreensões ou incompreensões. Pensei ainda na sociedade, tal como nós a vemos, a sociedade portuguesa, mas a sociedade universal, onde se sentem bem vivas estas marcas da ruína que aponta para uma maior necessidade de Deus e de um Deus que, dizendo na nossa linguagem humana, tem dificuldade de aí entrar, precisamente por não ser acolhido, por não ser aceite, por não ser reconhecido. Veio ao que era seu, dizia o prólogo do Evangelho de João, e os seus não o receberam, porque não estavam disponíveis para reconhecer as ruínas em que vivem, nem para elevar os olhos para mais longe e para mais alto. Caríssimos irmãos, caríssimos amigos, que este Natal seja de facto vivido na profundidade daquilo que nós somos e com tudo aquilo que nós somos, por dentro e por fora, mas nesta disponibilidade grande para acolher aquele que vem alegrar todas as ruínas de Jerusalém, ou seja, as ruínas da minha vida, da minha família, da minha sociedade, da minha igreja. Assim eu esteja aberto e disponível, assim eu queira, e o Senhor entrará e transformará exatamente tudo isso que há em nós de negativo para o elevar e nos elevar às alturas para as quais nós fomos criados e, afinal, a razão de ser da sua encarnação e da sua permanência no meio de nós.